Olá, boa tarde. Só me confirme se vocês estão me ouvindo. Rodrigo Feitosa já está aí acompanhando. Só um minuto, Rodrigo. Já convido você aí para compartilhar a tela. Deixa eu só comentar aqui. Estamos ouvindo, o Luiz confirmou, legal. Pessoal, boa tarde a todos. É muito bom ter todos vocês aqui. Mais uma live da Ideal Ambiental. Eu peço que você compartilhe agora, clique nesse aviãozinho, compartilhe com os seus contatos. Se você conhece alguém que se interessa pelo tema de bioindicadores, se você conhece alguém que é da área ambiental ou alguém que é curioso apenas, hoje é um tema inusitado, né? O uso de formigas como bioindicadores de áreas degradadas. Então aproveite esse momento, clica no aviãozinho aí e convida as outras pessoas a participarem da nossa live, ok? Tô tentando fazer um comentário aqui, só um minutinho. Vamos aguardar alguns instantes enquanto as pessoas acessam a nossa transmissão ao vivo. E enquanto isso, por gentileza, convide as pessoas a participarem da nossa interação aqui hoje, que vai ser um tanto quanto inusitada e diferente, né? Nós vamos falar sobre formigas no uso como bioindicadores. Só um minutinho, vamos aguardar algumas pessoas acessarem aqui. Para você que acompanha a Ideal Ambiental ou que está começando a acompanhar o nosso Instagram agora, nós temos também o nosso canal no YouTube. Lá já tem algumas lives que a gente gravou e disponibilizou lá. Ideal Ambiental. Perguntas? Não. Rodrigo, só um minutinho, eu já convido aí você para compartilhar a tela. Aí, agora deu certo. Ok, só mais alguns instantes. Legal. Então hoje temos prazer, a honra, né, de ter aqui conosco o biólogo Rodrigo Feitosa. Rodrigo Feitosa, ele é professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Já ele entra aqui para iniciarmos a nossa interação. Só mais alguns instantes. Enquanto isso, as demais pessoas vão acessando aí a nossa transmissão. Dia frio, hoje em Curitiba, aproximadamente 13 graus. Não sei de onde que você nos ouve, de onde que você nos assiste, mas aqui em Curitiba está bem frio hoje. Legal. Fixar nos comentários. Legal, então hoje o tema da nossa interação é o uso de formigas como bioindicadores na recuperação de áreas degradadas. Eu tenho, sem mais delongas aí, já estamos com 12 pessoas acompanhando. Só um minutinho, Rodrigo, já vamos liberar aí o teu acesso. Cadê você? Cadê o Rodrigo? Legal. Vamos lá. Então vamos liberar o acesso aqui do professor Rodrigo.
Em instantes ele já estará compartilhando a tela aqui conosco nessa interação. Fala, Rodrigo! Estou te ouvindo bem, como é que você está? Tudo em ordem, tudo frio, né, cara? Tudo frio. Ó, aqui para mim, a tua tela está aparecendo na horizontal. Eu acho que você tem que virar a posição do teu aparelho. Não tem problema. Ele tem que estar em pé. Vamos ver como é que fica aí. Aí sim. Legal, exatamente. Agora tá perfeito. Deixa eu só aumentar aqui o volume. Rodrigo, muito bem, é um prazer. Em nome da Ideal Ambiental, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade de participar conosco dessa interação, que tem o intuito de levar para não só para o público da área ambiental, não só para o público da engenharia ambiental, mas levar para todas as pessoas conteúdo da área ambiental, informações, principalmente informação, né, da área ambiental, e utilizando essas ferramentas que é acessível a todo mundo, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Eu conheci o Rodrigo, eu acho que em 2017 ou 2018, nós participamos de uma semana acadêmica da Unicentro, do campus Irati, e a gente compartilhou a ida de Curitiba até Irati, né? E fomos conversando, trocando ideias, e aí é daí que eu conheço o Rodrigo. E a gente começou a fazer uma série de lives e esse tema, né, do uso de formigas e recuperação de áreas degradadas é um tema muito interessante, um tema que desperta a curiosidade de todo mundo, e aí eu me lembrei do Rodrigo. Bom, Rodrigo, passa a palavra para você, por gentileza, se apresente, fala um pouquinho para nós aí sobre essa sistemática aí das formigas e principalmente, né, como que você, o biólogo, né, chegou a estudar e se interessar por um tema tão específico assim que é que são as formigas. Bacana. Bom, primeiro, deixa eu agradecer aqui ao Michel, a Ideal Ambiental, pelo convite. É um prazer estar participando. Após receber o contato do Michel, eu dei uma olhada nas lives anteriores, já conheci o trabalho do Michel dessa nossa viagem aí para Irati, então quero dizer que eu estou bastante feliz, bastante honrado de estar participando aqui dessa live com vocês aí da Ideal. Bom, sobre mim, é aquela coisa, né? Acho que o que resume muito a minha interação e meu contato com formigas hoje em dia é aquela coisa. Tem um biólogo famoso, né? Provavelmente o maior biólogo vivo hoje, que é Edward Wilson. Ele tem uma frase que é o seguinte: toda criança tem uma fase de gostar de inseto. Toda criança tem uma fase de inseto. A questão é que a minha nunca passou. Então, continuo nessa fase desde que eu me entendo por gente, né? Então, apaixonado por natureza, por vida silvestre desde muito jovem, eu acho que eu nunca tive esse dilema vocacional que a maior parte das pessoas tem quando estão ali terminando o ensino médio, que tem que escolher para que faculdade vão, para que orientação profissional eles vão. Eu sempre fui biólogo, né? Eu só não tinha a formação. Então, eu não sofri nessa parte. Então, eu queria fazer biologia. Aí, ingressei na biologia em São Paulo, sou natural de São Paulo. E me formei biólogo. E durante a graduação, eu tive contato com a disciplina zoologia de invertebrados. E uma parte dessa zoologia de invertebrados estudava os insetos como um todo, né? Entomologia, né? O estudo dos insetos. Legal. E ali foi amor à primeira vista. A partir daquelas aulas e do trabalho, né, que era a entrega do insetário, mal sabia o professor que eu já tinha um insetário pronto com bichos que eu coletava desde pequeno. O sítio da família, essas coisas todas. Então, eu sempre fui entomólogo, faltava o diploma. E aí, que legal. Nessa saga, no final da minha graduação, eu entrei em contato com o professor Carlos Brandão, do Museu de Zoologia da USP. Legal. E mencionei a minha vontade de trabalhar com insetos. Ele falou assim: olha, o meu grupo de especialidade são as formigas. Dá uma estudadinha, vê o que você acha desse grupo.
Aí baixei alguns artigos, uma literatura que tinha ali à mão, e foi, de novo, amor à primeira vista. Então, comecei a trabalhar com o professor Brandão, no laboratório dele, no Museu de Zoologia da USP. Comecei como Legal. estagiário, e a partir daí manifestei a minha vontade de trabalhar com formigas. Só que de um ponto de vista um pouco mais direto, não só como estágio geral. E aí, Certo. eu não sei se todos aqui que estão acompanhando a live sabem, quando a gente se especializa em um grupo animal, a gente tem basicamente, tá? Vou falar de maneira bem grosseira, a gente tem 3 grandes áreas de conhecimento para seguir. Então, eu já tinha feito pelo menos 2 escolhas na minha graduação. Eu queria ser zoólogo. Rodrigo, eu vou te pedir uma pausa. O pessoal aqui nos comentários está escrevendo que está um pouquinho baixo a tua fala. Falo mais alto ou vocês Isso. Eu acredito que se você puder falar um pouquinho mais alto, já resolve a situação, tá? Vou tentar aproximar também um pouco. Se você conseguir aproximar também, eu acho que fica melhor até. Vamos ver se assim funciona. Vou falar mais alto. Tá bom, legal. Então escolhi o estudo dos animais, né? A zoologia. Correto. Dentro da zoologia, eu tinha várias opções, porque não é possível que um único pesquisador estude todos os animais que existem. E aí eu escolhi insetos. Mesmo assim, insetos é muita coisa. Não é possível que um único pesquisador estude todos os insetos que existem. E eu escolhi formigas, graças a essa oportunidade que o professor Brandão me deu no Museu de Zoologia. Ainda dentro do estudo das formigas, eu teria outras 3 opções, que é o estudo da ecologia das formigas, né? A maneira como as espécies de formigas interagem com o meio em que elas vivem. Eu poderia ter escolhido o comportamento, que são os estudos das estratégias de vida das formigas, que é a obtenção de alimento, reprodução, estratégias defensivas. E eu podia ter escolhido a taxonomia. A taxonomia seria o estudo relacionado à coleta, à identificação, a morfologia e a classificação dos seres vivos. E foi esse que eu escolhi. Então, já era um laboratório lá no Museu de Zoologia da USP, que era uma referência para sistemática, para taxonomia de formigas, e foi esse caminho que eu segui. Fiz o meu mestrado com o professor Brandão, desenvolvendo o meu projeto no Museu de Zoologia da USP, como aluno do programa de pós-graduação em entomologia da USP. E eu fiz o meu doutorado pelo mesmo programa e pela mesma instituição. Então, me formei aí biólogo, né, zoólogo, entomólogo e, como trabalho com formigas, mirmecólogo. Né? Mirmecologia é o termo da área dessa parte da ciência que estuda formigas. Enfim, essa é a minha história. Hoje, eu defendi o meu doutorado, na verdade, em 2011, começo de 2012. Fui contratado como professor pela Universidade Federal do Paraná. Então, desde 2013... Legal. Desde 2013, eu sou professor aqui do Departamento de Zoologia da UFPR e eu coordeno um laboratório de pesquisas, que é o Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas aqui da UFPR. Então, legal. Essa é a trajetória da minha história com as formigas. Uau, que legal. Então, veio já desde a época de criança, né? Só foi se aperfeiçoando mesmo e se transformando em algo técnico e algo profissional, né? É questão de tempo. Legal. Bom, então, professor, eu vou falar um pouquinho da Ideal Ambiental, aproveitar aí que nós temos 35 pessoas nesse momento online conosco. Já eu acho que já é aí um dos nossos recordes aí de audiência, mas com certeza eu acho que ainda a gente pode aumentar aí até o final da live, né? Então, a Ideal Ambiental é uma empresa de consultoria e engenharia na área de meio ambiente. Nós desenvolvemos nossos projetos em 3 grandes áreas, né, que é a área de licenciamento ambiental, gestão de resíduos e construção sustentável, né? Já estamos no mercado aí há 10 anos, né? A nossa empresa já tem de caminhada. Além dos profissionais que trabalham aqui conosco, a maior parte do nosso time é formado por engenheiros ambientais, mas nós temos toda uma rede de consultores externos aí que prestam assessoria para nós, né?
porque a área ambiental é uma área muito ampla, né? Muito vasta, né? Então, veja bem, aqui a tua especialidade é com formigas, né? Imagine. E nós temos um profissional aqui, um colega nosso, engenheiro ambiental, que a especialidade dele é odor, né? Mitigação e neutralização de odores. Então, a área ambiental é uma área muito ampla, né? Muito gigantesca, né? Então, a gente precisa ter esses profissionais aí que nos assessoram. Porque no meio de um processo de licenciamento de uma indústria, né, uma indústria química, chega um momento lá que o órgão ambiental fala, não, vai ter emissão de odor, vai precisar desenvolver um plano de controle e neutralização de odor. Aí você tem que ir em busca de um profissional especializado, né? Bom, enfim, nós temos uma pauta aqui. Gostaria de quem está acompanhando aí a nossa transmissão, que clique no coraçãozinho ali, aperte ali, para o Instagram entender que isso aqui é importante e levar também para mais pessoas, né? E assim, consequentemente, aumentar aí a nossa audiência, a gente poder levar esse conteúdo aí bacana e inusitado para o maior número de pessoas. Legal, vamos lá, Rodrigo. Então, nós, profissionais da área ambiental, utilizamos, né, os indicadores ambientais, que é como se fosse um instrumento, uma ferramenta de avaliação ambiental para a gente determinar uma condição ambiental, um estado de uma área, né? E os indicadores ambientais são a qualidade da água, solo, o ar. E dentro desses indicadores ambientais, nós temos os bioindicadores, né? Que fazem parte, são espécies, colônias, comunidades de insetos que nos passam uma informação muito relevante sobre a condição da área, né? E como que as formigas elas se tornam eficazes como bioindicadores? É uma pergunta bacana, bem ampla. Vou tentar ser o mais claro que eu puder. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer antes de dar sequência aqui com meus comentários é que, como eu mencionei para vocês, a minha formação é a de taxonomia, né? Quando a gente fala de formigas como bioindicadores, a gente está falando principalmente de uma área de conhecimento na biologia, que é a ecologia. Então, o que eu vou falar aqui, o que eu trouxe para a gente hoje a respeito dessa conversa sobre formigas como bioindicadores, é muito mais um fruto das minhas colaborações e do meu estudo pessoal e da minha proximidade com grandes pesquisadores na área da mirimecologia que trabalham com formigas, que têm a bioindicação como linhas de pesquisa, né? Então, eu me beneficiei muito ao longo desses últimos anos trabalhando com formigas, da colaboração desses colegas, desses outros profissionais, grandes cientistas, e é daí que vem esse meu conhecimento bastante modesto com relação às formigas como bioindicadores. Então, acho que uma coisa interessante para colocar o pessoal que está assistindo a gente no contexto de formigas como bioindicadores é falar um pouquinho, dar uma geral de quem são as formigas, né? Formigas são insetos, como a maior parte das pessoas sabem, né? Não precisa exatamente estar relacionado à engenharia ambiental, florestal ou biologia para saber disso. Elas são insetos, mas elas são um grupo relativamente específico de insetos com relação a alguns comportamentos, né? O primeiro é o fato de que as formigas, todas as espécies de formigas, elas são o que na biologia comportamental a gente chama de eusociais, ou verdadeiramente sociais, né? Isso significa que, ao contrário, por exemplo, de besouros, grilos, outros animais, outros insetos, principalmente, não existe uma formiga solitária. Nenhuma formiga é solitária por natureza. Todas as formigas, elas vivem em uma mesma estrutura, que a gente chama de colônia. E as pessoas que conhecem as formigas normalmente sabem que essas colônias de formigas são formadas por uma rainha, Sua Majestade a rainha, e pelas filhas dessa rainha, que são as operárias. Certo? Legal. Então, essa é uma colônia típica de formigas, né? A rainha e as suas filhas. Outro fato interessante a respeito das formigas e que tem total impacto na importância delas ecológica e agora como bioindicadores, que é o tema da nossa conversa hoje aqui,
é o fato de que essas formigas, elas têm um impacto muito grande no ambiente em que elas estão inseridas, certo? Então, as formigas, elas são consideradas bons indicadores ecológicos, principalmente pelo fato de que elas desempenham uma série de papéis que são ditos funções ecológicas dentro dos ecossistemas. Então, nós temos, por exemplo, formigas servindo de alimento para outros insetos e outros animais. Então, elas são a base da cadeia alimentar para uma série de outros organismos que existem nos lugares onde elas ocorrem, né? A gente tem também o fato de que formigas são, entre os insetos, algumas das principais dispersoras de semente de plantas, né? Então, as pessoas, quando pensam em dispersão de sementes das plantas, elas pensam em pássaros, em morcegos, naqueles exemplos ecológicos clássicos. Mas, na verdade, a gente tem em formigas grandes dispersores de sementes, né? Também. Então, isso é uma função ecológica para a qual a gente não encontra substituição na maioria dos ecossistemas terrestres. Então, veja, as formigas estão intimamente associadas ao ecossistema em que elas ocorrem. Por isso, elas têm esse grande potencial de nos informarem a respeito das condições bióticas e abióticas desses ecossistemas, né? Do ponto de vista um pouco mais teórico, um organismo bioindicador, para que ele seja considerado um bioindicador de sucesso, ele tem que ter algumas características que não são encontradas em todos os grupos de organismos. Por exemplo, abundância, facilidade de observação ou coleta, facilidade de identificação, de uma maneira que a gente consiga associar a presença de determinados grupos a um local ou a um efeito, a uma resposta do ambiente, do ecossistema. E, principalmente, esses organismos precisam responder de maneira adequada aos impactos que aquele ambiente está sofrendo. E formigas reúnem tudo isso, certo? Então, formigas são consideradas boas indicadoras por quê? Elas ocorrem em todos os ambientes terrestres do planeta. Com exceção dos polos, né, o Polo Norte e o Polo Sul, existem formigas em todos os ambientes terrestres do planeta. Não existe um ambiente na Terra que não tenha formigas, certo? Além disso, são extremamente abundantes. Se você estiver na pia da sua casa, no quintal da sua casa, no sítio de um parente ou no meio de uma floresta e olhar para baixo durante 5, 10 minutos, provavelmente o primeiro organismo que você vai ver passando é o quê? É uma formiga. É uma formiga. Então, elas são onipresentes. Onipresentes. Né? Elas têm uma alta abundância. Elas não só são onipresentes, como elas estão presentes em grandes quantidades, principalmente pelo fato de elas serem sociais, certo? De elas morarem em colônias. E a gente tem também o fato de que elas são facilmente coletáveis. A gente tem técnicas de coleta desenvolvidas ao longo de anos por inúmeros pesquisadores que permitem que a gente colete não só uma grande quantidade, como uma grande diversidade de formigas, certo? São fáceis de coletar, são onipresentes, são diversas, são abundantes e, principalmente, elas têm uma taxonomia muito bem resolvida, ou comparativamente melhor resolvida, quando comparado a outros grupos de insetos. Ou seja, é possível indicadores, certo? Então, é isso, Michel, que faz as formigas serem consideradas um grupo de importância quando o assunto é a saúde de um ecossistema, de um ambiente em que elas estão inseridas. Legal, legal. Quero convidar as pessoas aqui que estão acompanhando essa live, quem quiser comentar, fazer alguma pergunta ou alguma contribuição, peço que comente aqui. Aí, faltando uns 15 minutos para o final da transmissão, a gente vai fazer as perguntas aqui para o Rodrigo. Rodrigo, o pessoal aqui tem alguém que ainda insistiu ainda que o fone, que o som tá baixo, o teu som tá baixo. Você tem aí próximo, você tem próximo de você um fone de ouvido que você possa conectar e falar pelo microfone do fone de ouvido? Se não, algumas pessoas estão dizendo que só está um pouco baixo, mas está compreensível. Se você tiver, é fácil, senão a gente toca assim, porque tem algumas pessoas que falaram que está baixo, mas está audível. Está baixo, mas está audível.
Ah, legal, encontrou aí? Legal. Vamos ver se agora melhor a gente consegue atender esse público nosso aí, essa audiência nossa. Vamos sim, peraí. Então, você que está acompanhando a nossa transmissão aí com o professor Rodrigo Feitosa, já vai deixando o seu comentário, já vai deixando a sua pergunta. E faltando 15 minutos para o final da live, a gente vai fazer as perguntas para o professor Rodrigo. Vamos ver. Agora está cortando a tua fala, professor. Por causa da conexão aqui do fone, eu não consigo deixar o telefone na posição vertical. Então, eu coloquei um pouco mais próximo o celular e vou tentar falar um pouquinho mais alto para ver se corrige esse problema de agora, altura. Tá, agora aumentou. Agora aumentou bem. Aumentou bem. Então, era a distância mesmo. Problema resolvido. Tá, legal. Então, beleza, professor. A gente entendeu um pouquinho toda essa sistemática aí da formiga, que ela vive em comunidades e que ela está praticamente em todos os territórios do globo terrestre, com exceção das duas extremidades, né? Você coordena lá na Federal um laboratório, né, que é um laboratório de formigas, que é o Lab Feitosa, é isso? O nome, o nome popular do laboratório, o que ganhou fama e as redes é o Feitosa Lab. Feitosa Lab, né? Feitosa Lab. Isso é uma cultura meio gringa, assim, porque os coordenadores de laboratório no exterior têm essa tradição de chamar os próprios laboratórios pelo último nome e lab, né? A gente aqui o nome oficial do laboratório é Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas. Mas os colegas de fora, quando queriam mencionar a gente em artigos, em eventos, usavam Feitosa Lab e acabou pegando Feitosa Lab e agora paciência. Legal, legal. Fala um pouquinho para nós, Rodrigo, como é que é o dia a dia lá? Quais são as pesquisas que vocês desenvolvem lá? Qual que é a linha de raciocínio? Como é que é o dia a dia lá do Laboratório de Sistemática e Biologia lá de Formigas da Federal, Feitosa Lab? Vou falar, e olha, confesso que agora eu vou falar com saudades, né? Porque por causa das condições atuais de isolamento, faz tempo que a gente não tem essa dinâmica, essa rotina lá no laboratório. Nossa rotina é bastante dinâmica, né? Porque nós não somos poucos, é um laboratório relativamente jovem, né? Para uma instituição que tem a tradição da Universidade Federal do Paraná, né? Uma universidade que foi fundada em 1912, uma das primeiras instituições de ensino, né, universitário do país. É a primeira universidade do país, a Universidade Federal, é o UFPR. Existe esse dado. Ele tem aí 7 anos e pouco de idade, então é um laboratório relativamente jovem, mas que com o tempo ele já conseguiu recrutar uma grande quantidade de interessados, de estudantes. Certo. Nós temos muitos alunos em formação nos diferentes níveis acadêmicos, né? Nós temos alunos de graduação como estagiários ou fazendo sua iniciação científica no laboratório. Nós temos alunos desenvolvendo projetos de mestrado. Nós temos alunos desenvolvendo projetos de doutorado. Até recentemente a gente tinha pós-doutorandos no laboratório também. Trabalhamos em colaboração com outros 2 laboratórios que têm formigas como modelos, né? O laboratório do professor John Latke e o laboratório do professor Márcio Pina, na Universidade Federal do Paraná. E a nossa rotina ela é bastante interessante. Nós temos nosso acervo, a nossa coleção de formigas, que é a base dos nossos estudos, né? A principal linha de pesquisa do nosso laboratório é a taxonomia, é a sistemática, né? Ou seja, a classificação e as relações evolutivas entre as espécies de formigas. E o nosso laboratório está inserido na coleção Padre Jesus Santiago Moure,
Esse é o nome da coleção de insetos, o nome oficial da coleção de insetos da UFPR, da Universidade Federal do Paraná. Ela é considerada a segunda maior coleção de insetos do país, né? Mas quando o assunto é formigas, há 7 anos, quando eu entrei na universidade, a coleção era relativamente modesta, né? A gente tinha aí poucas gavetas com um pouco mais de 1.000 exemplares de formigas. Conforme os primeiros alunos foram chegando ao laboratório, a gente começou a desenvolver expedições de coleta, começamos a desenvolver pesquisas que muitas vezes tinham como objetivo coletar e aumentar a representatividade de formigas na coleção Padre Moure. O resultado é que depois desse tempo todo, fazendo expedições de coleta, trabalhando com organização, identificação do material e recebendo de muitos colegas do país e de outros países material para a coleção, hoje a nossa coleção é formada por um pouco mais de 360 gavetas entomológicas com mais de 200.000 exemplares. Tá? Então, é um crescimento considerável, né? Nossa! Então, quando eu falo de rotina, de dinâmica do laboratório, boa parte do nosso tempo envolve esses processos, né? Que são a coleta, o processamento, né? As formigas têm que ser estudadas a seco, existe todo um protocolo científico para que as formigas sejam armazenadas, assim como qualquer outro material biológico nas coleções. E então a gente tem esse processamento até que as formigas estejam, como a gente fala, disponíveis para estudo. Só quando elas estão disponíveis para estudo é que a gente pode avançar com pesquisas envolvendo filogenia, revisões taxonômicas, trabalhos de levantamento, inventariamento de fauna e tudo mais que está relacionado com a rotina de pesquisa em um laboratório de formigas. Então, é intensa, é dinâmica, mas é uma rotina bastante gratificante. No momento, nós somos em 12 no laboratório, entre alunos da iniciação científica, né, da graduação, do mestrado e do doutorado. Mas, ao longo do tempo, a família foi bem maior. Né? Nós temos vários alunos egressos que estão trilhando o seu próprio caminho, levando um pouquinho da bagagem adquirida aqui no laboratório. Enfim, esse é um pouco da nossa rotina no laboratório. Legal. Bom, quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aí, clica no coraçãozinho ali, metralha o coraçãozinho ali, para o Instagram entender que essa transmissão aqui é importante e levar essa interação aqui para mais pessoas. Então, tascalhe o dedo no coraçãozinho ali, pessoal. Isso aí. Rodrigo, na prática, como que a gente utiliza as formigas como indicador ambiental numa área degradada? Então, eu andei pesquisando e vi que existem alguns estudos de formiga, do uso de formiga como indicadores de áreas degradadas por mineração, por agricultura, né? E também por avanço dos grandes centros urbanos em supressão à vegetação, né? aos bosques e a áreas nativas. Então, na prática, como é que a gente utiliza as formigas? Quais são as informações que na presença ou não, ou na ausência delas, a gente pode levantar a campo? Perceba, Michel, que as características que você acabou de listar, né, você acabou de listar para mim que você viu estudos ou conhece projetos relacionados à resposta, né, dessas comunidades ao avanço agrícola, ao avanço urbano, à mineração. Todas essas linhas que você está mencionando, né, todos esses enfoques, eles resultam na mesma situação do ponto de vista ecológico, né? Do ponto de vista do meio ambiente, que é o quê? É a supressão da vegetação nativa, do ecossistema nativo. Né? Então, se o avanço é feito porque uma área foi descaracterizada para a mineração, para a construção de uma barragem hidrelétrica, para a construção de um grande empreendimento ferroviário, por exemplo, ou porque se tornou uma cidade, ou porque se tornou um plantio, uma monocultura extensiva, né, de soja ou de criação de gado, enfim. Para que tudo isso tivesse acontecido, foi necessário a supressão, ou seja, a retirada da vegetação e do ecossistema
que até então se encontrava em um estado teoricamente de equilíbrio, né? Os primeiros estudos envolvendo formigas, né, como bioindicadores, eles são relativamente recentes comparados a outros grupos de animais que começaram a ser explorados nesse sentido. Vou tentar ser o mais preciso que eu puder aqui agora, na minha memória. Os primeiros trabalhos envolvendo bioindicação utilizando formigas, eles foram realizados na Austrália, no início dos anos 80. Né? Então, a gente tem como um dos grandes pioneiros do estudo de bioindicação envolvendo formigas, o Dr. Jonathan Madgett, da Austrália. Né? Então, ele foi o primeiro a testar a resposta das formigas frente à perturbação ambiental. Então, como país, a Austrália é a pioneira nesse sentido. Né? Depois nós tivemos a expansão desses trabalhos com o Dr. Alan Anderson, também em regiões da Austrália, tanto florestas naturais como áreas de savana. E no Brasil, esse estudo, essa área de conhecimento, de pesquisa, chegou praticamente 10 anos mais tarde. Né? Legal. E a gente tem como... assim, são vários os grupos de pesquisa em ecologia de formigas do país que trabalham, que têm como pelo menos uma linha a bioindicação utilizando formigas. Mas eu acho que algumas das principais contribuições, elas vieram de um grupo de pesquisa relativamente específico, que é o grupo da Universidade Federal de Viçosa, o laboratório que até aquele momento, né, era conhecido como o LabEcol, né, o Laboratório de Ecologia de Formigas lá da Universidade Federal de Viçosa. E o principal nome aqui no Brasil para esse estudo é a professora Carla Ribas, que iniciou essa área de pesquisa lá na Universidade de Viçosa, mas hoje é professora da Universidade Federal de Lavras. Então, boa parte do nosso conhecimento, Michel, a respeito da bioindicação de formigas em ambientes brasileiros vem dos estudos coordenados pela professora Carla Ribas e muitos de seus colaboradores, né? Enfim, então o que acontece? Esse grupo de pesquisas, ele percebeu, né, coordenado pela professora Carla Ribas, que muito pouco tinha sido feito a respeito de como as formigas podem nos informar com relação a impactos ambientais no Brasil, quando comparado à Austrália, sendo que no Brasil a gente tem, basicamente, a maior diversidade de formigas do mundo. Por causa das proporções continentais que o Brasil tem, né? O Brasil é um país muito grande, e por conta do número de biomas, ecossistemas e fisionomias diferentes, nós temos aqui uma diversidade de formigas impressionante, que até então não tinha sido explorada nesse sentido. Então, os principais trabalhos envolvendo formigas como bioindicadoras no Brasil nasceram dessa iniciativa, principalmente de explorar como é que as comunidades de formigas respondem a projetos de mineração. Mineração. Então, esse é o grande forte da bioindicação com formigas aqui no Brasil. E a professora Carla Ribas e seus colaboradores é que são os motores por trás desse nosso conhecimento. Então, muito mais, Michael, do que as pessoas têm quem não é muito familiar ao termo ou ao conceito de bioindicador, pode pensar que é uma coisa relativamente simples, bem subjetiva, no sentido de que, bom, se determinada espécie está naquele local, o local pode ser considerado degradado ou ele pode ser considerado conservado. Não, a coisa não funciona assim, certo? E essa visão, ela não poderia estar mais nublada. O que acontece? Quando uma área é degradada ou quando ela está sob um estresse ambiental muito grande, a primeira coisa que acontece, e não é de um dia para o outro, não é o desaparecimento dos organismos, é a perda do que a gente chama de funções ecológicas, certo? Essa perda de funções ecológicas, ela pode estar representada por vários níveis. E os organismos, mesmo as formigas, elas não respondem da mesma forma a alterações ambientais, a perda de ambiente, né, de área nativa. A gente tem formigas ocupando todos os estratos de um único ecossistema. Nós temos formigas
exclusivamente habitando o topo, né, a copa das árvores, o dossel das florestas. Temos formigas que são especialistas em fazer suas colônias, seus ninhos e buscar alimento no que a gente chama de subbosque, né, que é aquela área entre o dossel e o chão da floresta, principalmente em raízes de plantas epífitas como orquídeas, bromélias. E nós temos aquelas formigas de solo, né? 70% da diversidade de formigas no mundo é encontrada em um fragmento, um extrato do ambiente que a gente chama de serrapilheira, que é aquela cobertura natural do solo que a gente encontra formada por matéria orgânica, folhas, galhos caídos, certo? Esse ambiente, ele é muito importante para o estabelecimento e para a manutenção das comunidades de organismos em florestas, principalmente, ou em qualquer outra área em que eles possam ocorrer. Então, quando a gente tem uma alteração, por exemplo, do fluxo, da corrente de ar nesses ambientes, pode parecer uma coisa mínima do ponto de vista de um vertebrado maior de nós, seres humanos. Mas isso altera toda uma dinâmica, por exemplo, de velocidade de decomposição de matéria orgânica no solo. O mesmo acontece quando a gente tem a derrubada de uma ou outra árvore, mas que aumenta a incidência de luz e a temperatura no subbosque dessas florestas. Então, o que acontece não é uma bioindicação ou uma resposta das formigas imediata por conta de uma perturbação no ambiente. A gente tem uma resposta das formigas por conta da perda gradativa de funções ecológicas, de estruturas ecológicas. Então, se a gente tem um trabalho muito conhecido, para usar o exemplo da mineração, Michel, é um trabalho do grupo da professora Carla Ribas, se não me engano, de 2011, em que eles investigaram se as formigas teriam bons indicadores para a presença de arsênio no solo, em áreas de mineração. Né? Um metal pesado, relativamente tóxico. E o que esse trabalho mostrou para a gente, para tentar falar de maneira bastante resumida, é que se você avaliar diretamente a riqueza das espécies de formigas, ou seja, o número bruto, absoluto de espécies de formigas, você não vai encontrar uma diferença muito grande entre um solo contaminado por arsênio e um solo que não está contaminado por arsênio. Então, a primeira impressão que a gente tem é o quê? Bom, as formigas não são bons indicadores de contaminação no solo por arsênio ou qualquer outro metal. Só que o que acontece? Quando você aumenta o zoom e olha um pouco mais para dentro dessa rede, desse sistema ecológico, a gente tem que as árvores estão respondendo à presença de arsênio no solo. E aí, quando você faz uma análise, não envolvendo o número bruto, o número total de espécies de formigas nessa região, mas a composição, ou seja, quem são as espécies que formam aquela comunidade de formigas no local e não o número de espécies, a gente tem que as formigas respondem negativamente à diminuição do número de árvores, que por sua vez responderam negativamente à presença de arsênio no solo. Então, o que acontece? O que a professora Carla Ribas e os seus colaboradores nesse trabalho mostram para a gente? Não adianta olhar para presença e ausência ou para números absolutos. A gente tem que saber quem são as espécies que estão ali naquele ambiente e como elas estão sendo afetadas pela alteração ambiental que está sendo medida. Porque senão a gente não vai ter uma resposta precisa. Certo? Então, entendi. É preciso olhar em volta. É preciso olhar em volta e é um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho de levantamento de informações, levantamento de dados e um trabalho de acompanhamento ao longo de um período, né? E para nós, né, da área da engenharia ambiental, nós associamos muito indicadores e até mesmo a questão de poluição. Nós estamos acostumados que a poluição é algo visual, né? Então eu tenho descarte para a engenharia ambiental, a poluição, a área degradada, a contaminação, o desmatamento, o desequilíbrio ecológico para nós. Eu ver uma disposição de resíduo sólido de maneira irregular, eu ver espuma no corpo hídrico ou uma coloração diferente, eu olhar e ver uma pluma, uma dispersão de fumaça de cor escura. Então, nós técnicos da engenharia ambiental associamos muito
com a questão visual, né? E isso tudo que você acabou de relatar para nós é algo que faz parte de todo uma pesquisa, um acompanhamento, um equilíbrio do ecossistema e é muito peculiar, específico e é algo pequeno que você precisa ir mais a fundo para você realmente conseguir extrair dados, informações e utilizar isso como indicador ambiental, né? Sem dúvida. Legal, Sensacional, né? muito esclarecedor, professor, muito esclarecedor, né? Então, aí a gente viu os dois pontos de vista, né? Da biologia e da engenharia ambiental, né? No que tange uma área degradada, né? Tanto é que, quando eu montei a nossa pauta aqui, eu te fiz uma pergunta se a gente poderia utilizar a formiga em áreas degradadas por hidrocarboneto, derivados de hidrocarboneto, né? Que são os derivados de petróleo, né? Óleo, gasolina, etanol, né? Que é o que a gente se depara muito na engenharia ambiental, né? Então, mas são coisas diferentes, né? A biologia vê mais em loco mesmo, in situ, lá dentro, né? Na questão de todo o equilíbrio da biodiversidade, né? E não é só uma coisa visual ali, né? Uma mancha de óleo no chão. Claro. E nesse sentido, os números enganam, né? Para quem não conhece, para quem não tem essa bagagem relacionada ao conhecimento acumulado, a gente pode fazer, vou dar um exemplo bastante grosseiro, tá? A gente pode mostrar duas áreas de floresta para uma pessoa. Pessoal, aqui nós temos 2 fragmentos de floresta. Nesse fragmento aqui, a gente tem 15 espécies de formigas, no fragmento da esquerda. No fragmento da direita, nós temos 9. Qual seria o fragmento mais bem conservado? A pessoa vai imediatamente falar, no que tem mais espécies. A resposta biológica depende. Quem são as espécies que estão lá? Certo? Porque nem todas as espécies têm o que a gente chama de os mesmos requisitos ecológicos, os mesmos requerimentos ambientais. Nós temos espécies de formigas que são extremamente sensíveis às alterações menores possíveis com relação à temperatura, acúmulo de metais pesados, luminosidade, e elas vão ser as primeiras a desaparecer de um ambiente quando esses fatores, quando essas variáveis forem alteradas. Em compensação, nós temos formigas que adoram perturbação, que adoram distúrbio, né? Por exemplo, essas formigas que estão aí nesse momento na pia da cozinha das pessoas, ou que estão no banheiro, ou que estão no quintal. Elas são especialistas em perturbação. Porque elas estão numa área, porque assim, a gente encontra formiga até em prédios, né? Sim. Eu moro no 16º andar e a minha pia aqui tem uma boa quantidade de formiga. Mas eu gosto. Então, olha só que interessante, né? Então, existem formigas que gostam de viver em áreas consolidadas, né? Então, não, interessante, bem interessante e essas formigas, elas indicam para a gente, na verdade, que a área ela tem uma perturbação, né? Que a área não está conservada. Porque se elas estão nessa situação que tem essa espécie de formiga, indica que a área legal, sim, interessante. E se a gente tem muitas dessas espécies que são associadas a edificações sinantrópicas humanas em uma área de floresta, significa que aquela área de floresta pode não estar tão bem preservada como a gente gostaria. Agora, naquela que tem 9 espécies, mas essas poucas espécies são bastante sensíveis a alterações ambientais, isso pode indicar que aquela área, sim, por menor que seja o número de espécies, ela tenha condições de suportar uma comunidade, porque as funções ecológicas dela estão mais preservadas do que na comparada. Enfim, legal. O conhecimento, nesse sentido, ele é construído em camadas, né? A gente precisa saber um pouco sobre os impactos ambientais, sobre as funções ecológicas e sobre a biologia dos organismos que estão nesses ambientes aí, se a gente quiser aplicar a bioindicação a eles. Legal, legal, Rodrigo. Nós estamos caminhando para a reta final da nossa interação. Temos mais aproximadamente 10 minutos. Passa muito rápido, né? E eu gosto de falar de formiga, né? E fica mais rápido ainda. Você gosta de falar e a gente gosta de ouvir, professor. Eu quero convidar essas pessoas que estão acompanhando a nossa live aqui
a se inscreverem no canal da Ideal Ambiental no YouTube. Então, só dar um pulinho lá no YouTube, digitar lá Ideal Ambiental, vai ter o nosso canal. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo lá. A nossa empresa é uma empresa de consultoria e engenharia na área de meio ambiente. Então, para o pessoal aí, para o público da biologia, é interessante ficar sabendo das informações que a gente posta no nosso canal. Então, se inscrevam lá, ativem o sininho para vocês receberem a notificação toda vez que a gente subir um vídeo novo. E também, para quem não pôde acompanhar a live aqui desde o início, nós vamos postar lá também a live com o professor Rodrigo Feitosa. Então, é interessante que vocês estejam inscritos no nosso canal. Rodrigo, acho que agora temos aí aproximadamente 10 minutos. Eu acho que é legal, bacana a gente ler os comentários aqui, que o pessoal já deixou alguns comentários aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho os comentários. Vamos lá. Bastante gente acompanhando aqui, hein? Bastante comentário. Legal, legal. Foi boa essa conexão aí do pessoal da engenharia ambiental com a biologia. É um clássico, né? É um clássico, né? É um clássico. São áreas correlatas, né? Legal. A Isabelle comentou aqui, o meio ambiente sempre foi um assunto que me interessou. Defendo que é uma construção educacional e que deve estar dentro das escolas para crianças fazer parte do currículo escolar. Com certeza, educação ambiental, né? Trabalhar no campo da conscientização, né? E imagine só, professor, a gente levar um assunto desse de formigas aí para trabalhar no ensino fundamental, hein? As crianças iam adorar, né? E se eu dissesse para você que a gente tem um projeto nesse sentido? Que legal, que legal. Na verdade, não é a gente, deixa eu ser justo, né? Deixa eu dar a certa para a empresa. A Prefeitura de Curitiba tem um projeto chamado Cientistas na Escola. Ela é um edital em que todo início de semestre, né, a Santina, lá da Secretaria de Educação da Prefeitura, ela convoca instituições de pesquisa, universidades, para tirar os professores, os pesquisadores de dentro dos laboratórios, para levar um pouquinho desse mundo e desse conhecimento científico para as escolas municipais de Curitiba. Nós já visitamos aí com o nosso laboratório inúmeras escolas, fazemos workshop, pequenas palestras, mostramos ninhos de formigas vivas, falamos um pouquinho da importância de insetos para o meio ambiente. É uma das atividades mais gratificantes que a gente tem como atividades de extensão dentro do laboratório. Então, eu concordo, eu não poderia concordar mais com o comentário da Isabelle aí, acho que o caminho é esse, né? Legal. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e consegue se informar da mesma maneira a respeito de quais são as possibilidades para ser um cientista. Existe esse estereótipo de que o cientista é sempre um cara branco, de cabelo bagunçado, né, de jaleco na mão, e não é assim, né? Nós temos... Ou que é uma pessoa muito inteligente, né, com conhecimento fora da curva, que estudou numa colégio, que é um gênio, né? Cientista é uma pessoa como qualquer outra e qualquer pessoa pode ser cientista. Exatamente isso. Que legal. Legal. Temos um comentário aqui da Lucena, é a engenheira florestal. Boa tarde. Minha tese avalia os efeitos da inversão biológica de plantas na macro e microfauna. E um dos componentes que teve maior alteração na abundância e frequência foram as formigas. Que legal. Eu sou suspeito para falar, né? Mas não conheço um grupo que seja mais interessante. Que legal. Legal. A Magnólia comentou que as formigas funcionam como bioindicadores de toda e qualquer área degradada. Então, foi o que o professor Rodrigo explanou já aqui para nós, né? A formiga, como bioindicadores, ela tem uma função... Uma função de monitorar a biodiversidade como um todo, né? Então, isso está bem relacionado à biodiversidade, né?
Áreas degradadas vai mais coisas, né? Que nem eu citei um exemplo aqui, áreas degradadas contaminadas por algum produto químico, tal, aí não é tão específico assim, né? Então tem a ver com as funções ecológicas de uma certa área, tá? Legal, vamos ver o que mais tem aqui de perguntas. Nós temos aproximadamente uns 5 minutos. Um ótimo indicador de alteração biológica a se tratar. Parabéns pela live, ok. Nos dando parabéns. Sou SMRS. Quando fazia minha graduação em Biologia na Universidade Federal de SM. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá certo. Fui até o Feitosa Lab. Fui muito... Pois é, olha que interessante. E foi muito bem recebida. Ela está agradecendo você aí, professor. Legal. Volta para visitar a gente, então. Isso aí. Legal. Uma pergunta aqui do Sena. Austrália tem... Olha, eu acho que ele é de fora aí. Vários estudos com formigas como bioindicadores. Ele afirmou aqui que a Austrália lá é referência. É o berço. Quando a gente fala de formigas como indicadores, a Austrália ensinou muita coisa para a gente aqui. Legal. Entre formigas arborícolas e formigas que modificam o solo, qual grupo pode ser mais explorado como bioindicador? É uma excelente pergunta. Tá, e aí ela já mandou mais uma pergunta na sequência, já vou ler aqui. Pode depender de alteração ambiental, ou eu acho que pode depender da degradação ambiental. Professor, eu calculei mal aqui o tempo, tá? O Instagram acabou de me mandar uma mensagem aqui que nós temos 2 minutos só apenas, e aí ele vai encerrar Mas eu acho que a gente pode encerrar e começar mais uns 10 minutos abrir uma outra live. O que você acha? No mesmo sistema que a gente fez aqui? No mesmo sistema. Tudo bem. Tá? Porque ainda eu tenho mais 2 perguntas aqui e tem mais essa pergunta aqui que fizemos nos comentários. Então, quero avisar todo mundo aqui que o professor vai estar respondendo essa pergunta, eu vou ler de volta aqui. Caso a live vai se encerrar e já na sequência nós vamos abrir uma segunda live, tá? Então, acompanhem essa dinâmica aí que nós vamos fazer. Legal, então a Poliana perguntou entre as formigas arborícolas e formigas que modificam o solo. Qual grupo pode ser mais explorado como bioindicadores? E ela pergunta se isso depende do tipo de degradação ambiental. Sim, a pergunta é muito interessante e eu vou usar, para a gente não ultrapassar o tempo, eu vou usar o exemplo do artigo que eu mencionei, do grupo da professora Carla Rivas e dos colaboradores, com o efeito do arsênio no solo. Quer dizer, as formigas de solo, elas não responderam negativamente à presença dessa substância contaminante, mas as formigas da vegetação responderam. Então, se a gente tivesse analisado apenas as formigas do solo, ou o conjunto completo, provavelmente isso ia passar despercebido. Então, sim, as formigas podem responder de maneira diferente e é importante que a gente tenha informação dos 2 grupos e também